até aproveitar os seus olhos de lince, de arbitragem. Vamos colocar o gol do Palmeiras, né? Vocês estão rindo, mas ó, dá uma olhada. O gol do Palmeiras, que agora há pouco venceu o Sport na Ilha do Retiro, no Recife. Olha ali, o gol foi do William. Eu já vou colocar o Simon numa situação bem delicada para o programa ficar ainda mais quente. A bola entrou antes da finalização do William. Simon, eu estou enrolando para ter um ângulo legal aí para você acompanhar. O goleiro tirou dentro do gol. Ela entrou inteira ou não entrou, Simon? Essa é a bola da tecnologia do gol, né? Pra sorte do árbitro, o Dudu veio, foi o Dudu que fez o gol, né? O William veio e fez o gol, porque ia ser um lance extremamente polêmico. Não tem como afirmar categoricamente que essa bola passou toda a sua circunferência. Mas o árbitro tem que ter sorte também. Então o William fez o gol, acabou qualquer polêmica. Primeiro chute na bola do William. Tinha acabado de entrar no jogo, foi para a grande área, primeiro toque na bola. E o Palmeiras teve uma época recente que era escanteio curto e lateral longo, né? Com o Filipão é escanteio longo e gol de bola parada. É o 7º gol de bola parada da era Filipão. Eu pedi para o Sormani falar desse jogo também e já nós vamos colocar aqui o banco de reservas do Palmeiras para essa partida contra o Sport lá no Recife. Fala, Sormani. Não, eu queria perguntar pro Simon, o seguinte, a tecnologia do gol não tem nenhum campeonato, né? Tem inglês. Tem do campeonato inglês. O inglês tem? A Bart. Só? Nem o espanhol. chip? Nem Não, é tecnologia na linha do gol. São 7 câmeras focadas em cada. Mas não é o chip da bola que nem o do relógio. Não. E aí mas toca no relógio. Toca no relógio também. É igual a Copa, então. Igual a Copa. Só. No mundo inteiro é o único, é a Premier League. É o único. E há outras competições que aí é o VAR. É o vídeo assistente referee para todas as decisões. Agora, esse tipo de lance aí é só com a tecnologia na linha do gol. Não tem como tu afirmar essa bola passou, essa bola não passou. Mas enfim, o William foi lá e colocou ela no fundo da rede. Agora, o Edmundo, para quem tinha dúvida, não sei se alguém ainda tinha dúvida, o que o Felipão fez na partida de hoje, com o que ele botou no banco de reservas e depois pôs para jogar, ele tá na briga pelo Brasileirão. Claro que tá, Prieto, é claro que tá. Só a logística já nos dá a noção do que pensa o Palmeiras no modo geral, né? A gente não pode credenciar só o Filipão, porque o Palmeiras saiu do jogo dele de Santiago. Lá de Santiago do Chile, contra o Colo-Colo. Quinta-feira. Foi a Recife, de Recife vai direto a Belo Horizonte. Então, assim, o sacrifício é válido, você ficar longe da sua família em prol de conquistas que ficam marcadas para a vida inteira. E a sorte dele, acho que a competência dele, é que os jogadores estão correspondendo. Aí ele leva para o banco jogadores que quando entram, dão o primeiro toque na bola, faz o gol no caso do William, que foi fundamental na vitória contra o Colo-Colo também, né? Na arrancada, no contra-ataque, ele chutou, a bola bateu na trave e sobrou Esses são os não relacionados. Dudu. Esses são os não relacionados, jogadores titulares, né? Deixa eu Bruno só falar Henrique, quem estava lá no banco para você continuar. Fernando Praz, no banco de reservas, Diogo Barbosa, Marcos Rocha, Pedrão, Nico Freire, o Furtado, Gustavo Furtado, né? Gabriel Furtado, aliás. Moisés, Guerra, Vitinho, Dudu, William e Borja. E aí tem Bruno Henrique, tem Edu da Sena, tem o Everton. Aí já é a tribuna, né? Antônio Carlos, os não o relacionados. Everton, Bruno Henrique. Mas é interessante você ver, você vê o Praz, lá de lá tá o Marcos Rocha, dá uma olhada. O Marcos Rocha, o Praz, aí você vê... Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa junto com ele, o William, Dudu, Guerra e o Borja. Mas tem um detalhe. No banco, cara. Então, mas vamos eu acho que... Assim, agora é de fato um elenco de verdade. Sim. Porque quando você não usa o elenco, não adianta ter. Né? O Filipão conseguiu uma maneira sensacional, histórica, nunca vista aqui, acho que no futebol brasileiro. Talvez o PVC fala de campeão gaúcho com o Banguzinho, outras disputas, gaúcho, não era brasileirão. Outras disputas em que você conseguiu ter 2 times de fato e conseguir êxito, conseguir resultados expressivos. Independente do momento do esporte, ganhar lá na Ilha do Retiro é dificílimo. É dificílimo. Não é porque esses craques todos estavam no banco que o Palmeiras deixou de ser forte com os 11
que estavam atuando. Não foram decisivos. Quem foi decisivo de fato foi o William, um dos titulares que estavam no banco. Mas você suportar a pressão de um esporte que luta contra o rebaixamento lá na Ilha do Retiro é super importante. Agora, eu acho importante isso que vocês estão falando, a questão da força do elenco, sem dúvida, é o que está acontecendo. O Palmeiras é vice-líder do campeonato, pelos critérios de desempate. O Palmeiras tem mais saldo do que o Internacional. Está em segundo lugar, 1 ponto abaixo do São Paulo. Se empatar com o São Paulo, se eu não estou enganado, no critério de desempate, também ganha do time do São Paulo. Mas hoje o São Paulo é o líder, o Palmeiras é o vice-líder. Agora, vamos prestar atenção no que aconteceu com esse elenco. Porque 2 meses atrás, o Mike não jogava o que está jogando, o Luan não jogava o que está jogando, o que o Gustavo Gomes, que para mim foi o melhor em campo, hoje está jogando é uma enormidade. O Daverson não jogava o que não tinha confiança da torcida que passou a ter. Hoje ele perdeu um gol que passou pelo Magrão. O Thiago Santos não tinha essa confiança. O Vitor Luiz não tinha essa confiança. O Lucas Lima estava no banco de reservas e não estava. Hoje ele saiu machucado. E entrava sem confiança. Entrava sem confiança. Então, ele encheu a bola do Luan, o zagueiro. Durante 2 anos a gente falou sobre o elenco. Fixou ali. Fixou e ganhou segurança. Durante 2 anos a gente falou do elenco do Palmeiras como sendo o melhor elenco do Brasil, de fato falamos sobre isso, mas ele não se mostrava o melhor elenco do Brasil e discutia-se muito a qualidade de vários desses jogadores, que hoje estão jogando de maneira inquestionável. O Gustavo Gomes está jogando uma enormidade, hoje foi o melhor em campo disparado. E ele podia ter feito o gol, né? Que a bola não Aquela bola inteira. foi ele de cabeça, né? E na defesa é uma segurança impressionante. Tá jogando mais que o Dracena. Agora, o Filipão não está mexendo nas equipes que estão disputando cada uma com a sua missão. Eu vou falar aqui o time que entrou em campo, porque nós mostramos aí o banco de reservas, jogadores na tribuna. Aliás, todos aqueles jogadores na tribuna também, porque o Palmeiras, quando saiu de Santiago, no Chile, depois do jogo da quinta-feira à noite, pela Libertadores da América, não parou em São Paulo. Diretamente para o Recife, o Edmundo lembrou aqui, do Recife diretamente para Belo Horizonte. E tem o jogo na quarta da Copa do Brasil contra o Cruzeiro em BH e depois o Cruzeiro de novo em São Paulo. Então, entrou em campo hoje com Jailson, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Vitor Luiz, Thiago Santos, Felipe Melo, Lucas Lima, Jean, Johan e Daverson. Esse é o time que entrou em campo. Jean na ponta direita, fazendo terceiro homem de meio campo, Johan na ponta esquerda e o Daverson na frente. O Daverson teve 2 chances para fazer o gol, mas ele passou pelo Magrão. O gol ficou aberto, tinha uma certa distância, mas bateu para fora. Teve lesão do Lucas Lima também, né? Na partida, né? Teve um choque com o Marcão Silva no primeiro tempo. Ele tentou permanecer no jogo, não conseguiu. Foi quando entrou o Guerra. O Guerra entrou. O lance é esse aí. Esse daí. Isso aí, ótimo. Parece no quadril, né? Foi. Ele reclamou exatamente no quadril. Mas aqui, ele ainda ficou um pouco no jogo, né? Preto, eu gostaria de fazer uma pergunta para o PVC. PVC, os jogadores são os mesmos. Tá? Então, eles queriam derrubar o Roger ou o Roger não é tudo isso? Eu acho que o Filipão conseguiu arrancar muita coisa desses jogadores. Na conversa, no estímulo, enfim, ele conseguiu fazer o que ele conseguiu fazer com aquele banguzinho do Grêmio. A gente falou sobre isso 2 semanas atrás, vou ser repetitivo, mas eu gosto muito da conversa que eu tive com o Wagner Mancini. Dos 2 times. Da história dos 2 times. O Wagner Mancini dá um depoimento sobre aquele banguzinho do Campeonato Gaúcho de 95, porque o Wagner Mancini voltou de lesão e era reserva do time. E o Mancini diz que quando o Filipão começou a escalar as reservas no Gauchão, claro que Gauchão é diferente de Brasileirão, mas ele começou a perceber que os jogadores começaram a... O que está acontecendo? Ele confia na gente. Ele está achando que nós vamos ganhar. E o time incorporou, eles começaram a achar, vamos ganhar o campeonato. E ganharam o campeonato. A pergunta foi pro PVC, mas eu vou me meter. Não, ambiente, cara. Não, ambiente. é que ele tinha falado, entendeu? Não, então, assim, a gente não tá lá, né? O PVC Claro. tem hábito de falar com algumas pessoas lá de dentro. Eu conheço muita gente lá, mas não falo com ninguém. Mas é nítido que o ambiente é melhor. E questões polêmicas, o que o Filipão faz? Mata no peito. Foi perguntado na quarta-feira, a gente estava na transmissão, uma das primeiras perguntas para ele, e se lá em São Paulo tiver uma expulsão aos 3 minutos? Ele não vai ter. Ele foi decisivo. Do jogo Colo-Colo. Depois do jogo contra o Colo-Colo. Foi a primeira ou segunda pergunta, fizeram para ele. Interrompeu o Tá repórter. classificado? Não. Temos o jogo. E se acontecer de novo uma expulsão aos 3 minutos? Ele, não, eu garanto que não vai acontecer.
E o jogador tá lá. Então, o risco existe. Então, é sinal de que ele conversou internamente, entendeu que isso não vai acontecer. Pode acontecer. Felipe Melo hoje bateu na trave. Pode acontecer. Nem só com o Felipe Melo. Sim. Com qualquer outro atleta, sabe? Escapa num contra-ataque, numa jogada, um zagueiro tem que sair para matar a jogada ou para tentar evitar um gol e faz uma falta forte, toma um cartão. Pode acontecer não só por questão de indisciplina, pode acontecer de lances do jogo. Mas ele está tão seguro, tendo tão o grupo na mão, que ele diz, não vai acontecer. É claro que ele não pode afirmar isso, porque ele tem um jogo a ser jogado. Mas acho que o que ele fez foi transformar o ambiente de uma maneira de que quem joga está feliz e quem está de fora está feliz também. Exatamente. Porque vê o sucesso dos clubes. Pessoal, deixa eu só colocar o Eduardo Batista está falando, é isso? Microfone Fox Sports, o técnico do esporte, a situação é delicada. Então vamos lá, o Eduardo falando aqui no AUP. Primeiro, né, a substituição ali, o juiz apressou o Pardal. Né, ele já estava longe ali, a juiz apressou um pouquinho, ia a volta dele, mas o Neto era rebote ali também, né, não vejo muita coisa. As substituições, o Ronaldo pediu para sair, que estava com uma cãibra, estava com uma dor na panturrilha, vinha fazendo um grande jogo, né, a gente teve que substituir. O Morato também teve ali um choque ali no joelho, nós precisamos fazer a substituição. O jogo, no primeiro tempo equilibrado, as duas equipes se estudando bastante, né, um jogo muito aéreo, nível técnico não muito legal, mas nós criamos algumas coisas por dentro, no que nós treinamos. Né, quando você fala de criação, nós enfrentamos a melhor equipe do Brasil hoje, né? Então você criar em cima da melhor equipe do Brasil que não leva a gol a não sei quantos jogos, né? Então nós tentamos, nós buscamos, Neto recebeu algumas bolas por dentro como nós treinamos, tentamos algumas infiltrações, né? Mas a gente tem que pontuar, nós enfrentamos a melhor equipe hoje do futebol brasileiro, né? Isso a gente tem que levar em consideração e eles tentaram essa criatividade, tentaram buscar, oscilou um pouquinho no jogo, no segundo tempo voltamos um pouco nervoso demais. O Palmeiras criou as chances dele dentro de uma bola alongada e briga para a primeira e perdemos a segunda. Nós falamos bastante isso no intervalo. Mas 10 minutos ali a gente conseguiu ajustar e igualou o jogo. E o Palmeiras teve chance, nós tivemos algumas chances, né, e não foi convertido. Tem que trabalhar. Quanto ao dia a dia, tem que trabalhar, tem que buscar. Vejo um jogo competitivo, jogamos de igual a igual com o Palmeiras, né? É o Palmeiras, né? Você não pode cochilar, né? Num bate-rebate no escanteio, acabamos levando o gol e, infelizmente, amargamos a derrota. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Ao longo da semana, você, inclusive, abriu a semana de entrevistas, chamando responsabilidade, trazendo muita motivação. E ao longo da semana, sim, durante os trabalhos, a gente viu essa motivação dos jogadores, até na entrevista coletiva. O quão é duro esse golpe da derrota dentro de casa, porque havia aquela perspectiva de fazer o papel dentro de casa do esporte, buscar as 7 vitórias que o esporte tem, os 7 jogos dentro de casa. Quão o tamanho do baque dessa derrota para o Palmeiras? É ruim perder, nós estávamos com uma expectativa muito boa, fizemos uma grande semana. Eu acho que nós temos que exaltar os jogadores que brigaram, correram, né, tentaram, jogaram contra uma melhor equipe. Né, o Palmeiras, ele tira um jogador, põe o Dudu, ele tira o outro, ele põe o Bigode, ele tira o outro, né, põe o outro menino por Deu Guerra. Então é uma equipe que você tem, é uma briga até certo ponto desleal, né? E eles lutaram, buscaram, criamos algumas situações, né? O Palmeiras criou muito mais numa bola alongada, numa briga aérea, uma grande partida do Daverson na AL, ganhou. Né, brigou muito com os nossos zagueiros. Em alguns momentos a gente estava um pouquinho alongado e perdemos a segunda bola, onde nascia uma chance. Então nós fizemos um jogo de igual para igual. É lógico que perder não é bom, não era o que a gente pensava. Né, o jogo já estava indo pro final, mas nós lutamos. Né, nós estamos tentando arrumar a equipe, estamos dando uma nova cara de briga, de entrega, né? É trabalhar e essa semana de novo buscar para a gente conseguir os resultados que a gente precisa. Eduardo Batista, técnico do esporte, a preocupação com o time na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Pessoal, e Sormani, começando por você,
Disse aí o Eduardo Batista, a gente estava discutindo aqui o elenco do Palmeiras, né? Banco de reservas e tudo mais. Falou, olha, até certo ponto chega a ser desleal. Essa é uma questão interessante, Preto, porque essa desigualdade, essa deslealdade, como ele colocou, não existe só no futebol brasileiro. Sabe, com que o Girona empatou hoje com o Barcelona, nós mostramos no Fox Premium, né? Foi uma vitória. Qual é a perspectiva do Girona num campeonato que tem Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid? Do Alavés, do Getafe, do Villarreal, do Valência, do Sevilha. Se tudo der certo, acaba em segundo lugar. Mas, seu Mani, acho que tem um adendo a ser feito nas palavras. É claro, cara que perde tem que justificar. Não pode dizer também, né? Mas olha só, vamos aqui rapidinho e me ajude aí, PVC, que você é mais informado do que eu. Michel Bastos estava lá, ele barrou. Hoje ele até voltou, mas ele não podia jogar por causa do empréstimo. Mas ele barrou. Rafael barrado. Ele barrou. O outro Bastos, Felipe Bastos. Felipe Bastos. Ele barrou. Ele barrou para botar a molecada. Sim. Então, quer dizer assim, chega a ser até certo ponto. Eu não estou aqui criticando o trabalho dele, não. Eu vou dar o meu ponto de vista só. Você entende quando o cara barra um medalhão, barra um jogador de nome e bota um menino, é porque o menino está melhor no dia a dia. Mas ele não pode reclamar de que, é até um certo ponto injusto, porque o Palmeiras tem um elenco fortíssimo, porque ele tem um bom elenco. Mas eu vou colocar uma outra coisa ele tem um bom elenco. Era desleal quando o Palmeiras perdia para o Jorge Wilson e o técnico era do Eduardo? Então, mas aí era um problema de técnico, não era problema de elenco. Mas é onde eu quero chegar. O Eduardo Batista, ele não tem um elenco recheado como tem o Palmeiras. Como é desleal, você pegar... Vem cá, o time na Espanha, na Inglaterra... Ele não tem para chegar lá na ponta, para bater campeão. Mas ele tem um elenco para não ficar na zona de rebaixamento. Mas não é isso que nós estamos discutindo. Pelo menos o que eu entendi, ele dizer o seguinte, que nesse jogo, concorrer, brigar com o Palmeiras, chega a ser... Eu vou dar... desleal. Até certo ponto desleal, foi o que ele falou. Ele não está discutindo, o Palmeiras vai ser campeão e eu não vou por causa disso. Não é isso que ele está discutindo. Eu acho que, por exemplo, você jogar contra times que tem esse tipo de jogador é desleal. Então, o que tenta fazer lá a UEFA, o tal do fair play financeiro? Para tentar dar uma igualdade nas equipes. Você não pode estourar um limite mais do que você fatura para poder contratar e tudo mais. Porque realmente, com o dinheiro que esses times fazem na Europa e aqui no Brasil, o Palmeiras é riquíssimo na América do Sul. O Flamengo é riquíssimo. Tá? São riquíssimos e bem administrados. O Corinthians é rico, mas é mal administrado. Então é difícil você competir com esses caras. Mas aqui, olha só, na tua linha. Mas tem um problema do técnico nessa história, porque você tem jogador na mão, o próprio... na temporada passada, esse mesmo elenco aí... Do Palmeiras? Tirando um ou outro, era dirigido por ele. E perdia pro Wilson. E por que era desleal? Por que não era desleal dele ganhar dos outros? Porque ele não é um mau treinador, eu não digo. Ele é um treinador inferior. Não. Agora, digamos o seguinte, que o Sport... é isso que eu estou dizendo. Antes de contratar o Nelsinho Batista, o Eduardo Batista, o Sport fala assim o seguinte, eu vou contratar o Filipão. Qual é a chance do Sport contratar o Filipão? Contratou o Luxemburgo no passado. Zero. Mas o Luxemburgo está no... Não, tudo bem. Tá no viés de baixo. Tá? O Filipão também estava no viés de baixo. Não estava. O Filipão... Porque agora ele está em Não estava. O Filipão, apesar de ter perdido 7-1, ele imediatamente ele assumiu o Grêmio, depois foi ser técnico fora do Brasil, ganhou e tudo mais. Quer dizer, qual é a perspectiva de o Sport contratar o Filipão? Nenhuma. Mas o Palmeiras consegue contratar. Na linha que você estava falando agora há pouco, olha só. É o que nos resta no futebol brasileiro. O equilíbrio, a imprevisibilidade. Esse campeonato que tem 5 times separados por 4 pontos. Isso aqui é pra gente degustar. Porque a gente fala mal do Campeonato Brasileiro há 30 anos, com muita razão em alguns casos, mas o que sobrou daqui foi emoção. Então vamos lá, na linha que você falou, da covardia que o Eduardo falou. Na 26ª rodada do ano passado, da temporada passada, a Juventus tinha na Itália 66 pontos, o City tinha na Inglaterra 66 pontos, o Paris Saint-Germain tinha na França 66 pontos, o Bayern de Munique tinha na Alemanha 65 pontos e o Barcelona tinha na Espanha 60 pontos. O líder do Campeonato Brasileiro tem 51,
o vice-líder tem 50, o terceiro colocado tem 50, o quarto colocado tem 48 e o quinto colocado tem 47. Isso aqui é um campeonato que não é covarde. Não, Por mais que você tenha limites econômicos Também acho. diferentes, Também acho. a realidade do campeonato Quais são os 5 não primeiros? é covarde como é Quais nesses são, campeonatos quais que tem. são os 5 primeiros do Campeonato Brasileiro? Também acho. São Paulo, tem o aspecto São Paulo, técnico. Internacional. São Paulo, Internacional. Olha a classificação. Deixa eu aproveitar Grêmio. então, Schumann. Vamos lá. Olha lá, São Paulo, Palmeiras, Internacional, Flamengo e Grêmio. Isso. São times 51, ricos, 50, cara. 50, São times ricos. 48 três Flamengo, estados Grêmio diferentes. 47. Ó, o Galo, 42 pontos depois do jogo com o Flamengo. Cruzeiro, 35, está jogando. Corinthians, 34 com empate. Atlético, 33. Santos, 33. Vamos lá, a classificação toda então. Botafogo, 32. América, 31. Fluminense, 31. Vitória e Bahia, 29 cada. Os dois times baianos estão juntos ali. Chapecoense, 28 e a zona de rebaixamento. Olha, Ceará, 27, Vasco, 25, Sport, 24 e Paraná, 16. O Sport tem mais condições de fazer um campeonato bom do que o Ceará, do que o Paraná. É tudo ali. O que eu quero dizer, vira a outra página, da outra página. Do Atlético Paranaense para baixo, são equipes que fazem uma ginástica incrível para competir com as outras do ponto de vista financeiro. Quer ver uma outra coisa Não que consegue você... competir. Mas quer ver uma outra coisa, difícil. até para contrapor o que você está dizendo, Sormani? Quer ver uma outra coisa? O Girona, por exemplo. O Girona, que hoje empatou com o Barcelona. Barcelona, 2-2. Ele tem pouca torcida, ele tem um estádio acanhado, tá? Coisa que o Sport não tem. O Sport tem o seu estádio, tem uma torcida enorme, tem um poder financeiro. Então, assim, eu estou mais na linha do PVC. Aqui é mais equilibrado. Não, mas eu acho que tem desigualdade. aqui Eu não estou falando isso. o Ceará vai lá na arena do Grêmio hoje, às 11 horas da manhã, e faz um jogo maravilhoso. Perdeu. Mas Perdeu porque... Ô, Edmundo, faz um jogo maravilhoso. Claro, Mas é fez verdade. contra o Flamengo, fez Mas contra o São Paulo. Exatamente, fez jogos importantes o Ceará. É verdade, é verdade. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que você pega a tabela de classificação, o Ceará está na zona de rebaixamento. Sim, Ainda mas tá. eu acho que tem um aspecto que ele está reclamando. Ele voltou na Série B ano passado. Ele está reclamando, o Nelsinho está reclamando, mas eu acho que tem muito dele também. Eu sei. Do trabalho dele. Edmundo, vem cá. Porque ele esse ano, ele fez a coisa mais errada do mundo. Começou na Ponte, foi para Curitiba. Com insucessos em todos os lugares. Por que o Roger... Por que a gente coloca... Não, tem... Desigualdade tem, mano, desigualdade claro tem. Então, Claro que é isso que eu tem quero falar. mas aqui tem um equilíbrio, não é covarde de outro. Se não houver um equilíbrio maior, quer dizer, aqui no Brasil tem um equilíbrio maior, tá? Eu acho a deslealdade o campeonato alemão. Não, é o que eu tô Não é falando. mais lealdade. Eu- Não tem condição ninguém de brigar com o Bayern de Munique, não tem. Tinha 65 Não pontos tem. na sexta rodada. O campeonato inglês já é mais equilibrado. O campeonato espanhol tem 3 times. O inglês você tem o City United, você tem o Chelsea, você tem o... Hoje você tem o Liverpool. O Liverpool, que é que o voltou. Ok, beleza. Na Itália você só tem um time. Só tem um time. Aí 7 fica anos. interessante, a Europa torna-se interessante quando você vê a Não, Champions mas League. esse é um ponto que a gente tem que pensar Percebe? aqui. Mas esse é um ponto que a gente tem que pensar aqui. Aqui no Brasil, o Campeonato Brasileiro, ele é interessante até o 10º lugar. Se você fizesse um campeonato com 10 times, com 12, seria um campeonato equilibrado. Você acha?